de casa! Olha, nós chegando aqui outra vez. É o Papo Livre no ar pela nossa gloriosa TV Indaiá, Canal 26. Nosso programa de hoje começa e termina com um convidado muito especial e o assunto é tão interessante quanto o nosso convidado. Ele é o Nelson Gervoni e nós vamos falar sobre educação. Vamos falar, aliás, é um assunto que nunca morre, nunca tem um ponto final, porque ele é abundante e, mais do que isso, gostoso de falar. Nelson, obrigado por estar aqui conosco. Sou eu quem agradece a oportunidade, Jair, de poder conversar um pouquinho com os seus telespectadores sobre esse assunto tão importante. Legal. O Nelson, ele tem cancha, porque ele é radialista, ele é jornalista e também professor. E, Nelson, como é que você começou nessa área de educação? Porque você foi radialista e jornalista antes de ser professor. Na realidade, já há algum tempo eu fazia as duas coisas ao mesmo tempo. Cheguei a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Um é cachaça, o outro é para ganhar dinheiro, não é isso? Exatamente. Agora eu não sei qual dos dois aí é cachaça. É cachaça e qual dos dois ganha dinheiro. No meu caso, não é rádio que fazia ganhar dinheiro. A gente tinha que ter uma profissão extra, porque rádio não dá, mas tinha que... Mas é interessante que você diz isso, tanto na profissão do rádio quanto do professor. Ainda essa semana na faculdade, um aluno me perguntou: professor, o senhor faz outra coisa? Você quer que eu faça mais alguma coisa? Porque dá a impressão que o professor... mas você só dá aula? Como só dá aula? Exatamente. Ou então só faz rádio, né? Só faz TV? Parece que é uma coisa muito fácil, gente. Parece que é muito fácil. Vir do lado de cá, sentar na frente da câmera, abrir o microfone e falar, ou abrir o microfone na rádio e falar. Realmente, é muito fácil. É muito fácil para quem já tem 30 anos de experiência, né? É verdade. Para quem... Aí você começa a ter um pouquinho de domínio, e mesmo assim dá aquele friozinho na barriga toda vez que começa. Professor não é diferente. Exatamente. E interessante, já que você começou fazendo essa comparação, às vezes a pessoa tem uma desenvoltura para falar em público, no caso ser professor, mas não consegue falar sozinho diante de um microfone, por exemplo, ou vice-versa, né? É verdade. Às vezes ele fala bem sozinho diante de um microfone para milhares de pessoas, mas numa palestra, por exemplo, ele tem dificuldade. Então, juntar essas duas coisas muito gostoso, um negócio muito interessante. Eu já vi também muita gente que é de televisão não conseguir fazer rádio. Interessante. Mas nunca vi alguém de rádio não conseguir fazer televisão. Exatamente, o rádio dá essa bagagem realmente. Aquela coisa, você nunca entrar no estúdio sem um jornal, sem um pedaço de papel para você escrever. São coisas, são macetes que a gente nunca esquece, nunca perde, e você também não perde o fio da meada. Agora, já vi muita gente de televisão, chega no rádio... Começa, mas dali a pouco você vê aquela ansiedade, o que eu faço agora, para onde eu vou, né? Porque uma coisa é você trabalhar com a imagem, outra é você trabalhar só com a voz. Aliás, os melhores profissionais de televisão são aqueles que vieram do rádio. Inclusive com aquela capacidade de improvisar quando é necessário, quando alguma situação pede um improviso. Um amigo nosso, o Rubinho Queiroz, ele sempre fala isso, que o rádio, ele forja bons profissionais de comunicação, e é verdade, concordo com ele plenamente, você também está concordando. E na escola, quem forja bons professores? O que forja bons professores? Olha, aliás, essa é uma discussão assim, complexa. Hoje pela manhã estávamos fazendo uma discussão dessa natureza. O que forma o bom professor, obviamente, é a boa academia. Né? Hoje eu tive a infelicidade de ouvir de uma aluna, né, que, aliás, ela já está atuando, ela é professora, mas recém-formada, e ela disse que vem usando muito pouco da faculdade, da academia, no exercício da profissão. E aí eu fiz uma reflexão com ela que isso é profundamente triste, porque as duas coisas devem se casar, né? Tem aquele ditado que precisa ser repensado também, que a prática na teoria é outra, né? Mas quando a prática na teoria é outra, uma das duas está errada, né? Porque o que vai formar então o professor é a boa academia e depois, obviamente, uma estrutura que possibilite que ele coloque na prática, na praxis, né, usando até uma terminologia mais acadêmica, que ele coloque na prática aquilo que ele aprendeu nos anos de faculdade. Né? Então, essas duas coisas vão formar o bom professor. Né? Uma boa formação e depois ter um ambiente onde ele possa praticar aquilo que ele acredita que ele aprendeu. Esses dias nós conversamos com a Alessandra Lucena, que é da Green School aqui de Indaiatuba, que é uma proposta diferenciada de ensino, uma proposta muito interessante por sinal, e a gente
falou muito sobre a questão da educação e a gente percebia o quanto importante para ela era o embasamento teórico para ela poder aplicar na escola dela, a escola que ela gerencia, que ela administra, esse conhecimento, né? Então, é o que eles chamam de perspectiva histórico-cultural. Então, ou seja, quem passa pela universidade, passa pelo banco acadêmico e não consegue assimilar isso, foi lá... Exatamente. Ele tempo. E conseguiu o diploma, de alguma forma, mas não está... Necessariamente não vai ser um bom profissional. Isso acredito, Jair, que vai trazer uma infelicidade muito grande a esse profissional, a esse professor, né? Porque durante algum tempo ele acreditou em alguma coisa na sua jornada teórica, mas depois, diante da realidade, ele sucumbiu. Ele tem que desacreditar, aliás, não seria nem desconstrução, desacreditar mesmo, não chega a construir. Então, isso causa uma infelicidade. Talvez, Jair, aí a gente começa a ter a razão da insatisfação de muitos colegas, principalmente na escola, no ensino fundamental, na educação básica, né? Ensino fundamental 1 e 2 e o ensino médio. Hoje, os professores, eu digo isso com muita tristeza, os professores, eu não tenho aqui um percentual, não tenho uma pesquisa, mas é muito grande a insatisfação de colegas da escola pública. Falávamos sobre isso quando eu a entrevistei com a Alessandra, nós fazíamos um comparativo e faço aqui de novo, abro aqui a exceção que existem ótimas escolas públicas que têm excelentes resultados, mas existem escolas públicas que estão a Deus dará. E aí o que acontece? Eu tenho uma amiga minha, de longa data, que eu citava o caso, que ela dá aula numa escola pública de Indaiatuba, uma escola do Estado, em que não é raras vezes que ela vai para casa chorando depois que ela dá aula numa determinada classe. Pela forma como a classe ela não consegue ter o domínio para poder atuar em classe, e isso tem a ver também com a própria classe, que não está nem aí com que estão ali porque tem que estar ali, não porque querem ficar. Ou seja, a escola não é uma coisa que gera prazer. Exatamente. E o que é mais preocupante é que a escola não está gerando prazer nesse profissional e não está gerando prazer no aluno, né? E então, imagine então esse encontro de insatisfações, né? Muitas vezes o aluno vai à escola porque ali também é o único ambiente onde ele pode socializar-se. É verdade. Mas também é repleto de insatisfação. Então imagine um ambiente de aprendizagem onde você tem esses dois extremos, o professor e o aluno insatisfeitos, né? O que vai sair dali, né? Aí a pergunta é o que sai dali. Exatamente. A pergunta essa é a pergunta que a gente vem se fazendo, inclusive na academia, na faculdade, né? O que estamos produzindo, né? O que vai sair dali? Enquanto educadores, o que a escola está produzindo? Então, uma reflexão que eu tenho feito, Jair, que a gente tem um círculo vicioso aí, porque a escola, ela acredita, por exemplo, qual é a concepção de escola hoje? Que o professor, a escola, enfim, ela tem que se preocupar com o conteúdo das disciplinas. Então, os alunos são formados hoje com foco voltado exclusivamente para o conteúdo das disciplinas, né? O que eu aprendo em matemática, o que eu aprendo em português, história, geografia, e fala-se muito pouco ou quase nada de valores, de relacionamento, né? Afetividade. Aí o professor vai dizer, até com razão, não discordo, eu sou professor da rede pública também, o professor vai dizer o seguinte, mas eu não tenho tempo para tratar de questões relativas à afetividade, a relacionamentos, a valores, à moralidade, porque eu tenho muito conteúdo para dar. Bom, tudo bem, é verdadeiro isso. Mas, à medida em que nós insistimos nesse modelo de escola, nós continuamos formando pessoas que, da forma que, como vem acontecendo, a escola não tem, no geral, claro, você colocou muito bem
nós temos excelentes modelos de escolas públicas, né, que têm dado certo, né, mas a maioria, infelizmente, não está assim. Por quê? É necessário rever a concepção de educação. E aí isso passa, eu observo isso, assim, muda o governo, alguma coisa muda, e aí muda de novo, e não se a impressão que eu tenho, me corrija se eu estiver errado, porque você é uma pessoa muito mais bem informada a esse respeito do que eu, mas é que parece que a educação ela é tratada, eu vou dizer assim, com um certo desdém mesmo, por quem deveria cuidar com maior carinho, que são os governantes, essas pessoas todas aí. Então eu fico pensando, se não é o professor abnegado, o diretor abnegado lá na ponta, aqui em cima a coisa fica muito no teórico. Eu não vejo a coisa virar na prática. Exatamente. Essa é a grande crise, acho que, da educação hoje. A gente não está conseguindo fazer a ligação entre essas duas coisas, entre o que a gente acredita e aprende na faculdade e a realidade da estrutura, do sistema nacional de educação, né? É claro que essa não quando a gente fala de escola pública, não estamos falando de Indaiatuba, de Campinas, do estado de São Paulo, estamos falando do Brasil. O país, eu digo isso como um todo. Essa triste realidade da educação pública. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso também, um caso de um professor do Norte, do Nordeste, mas eu quero mandar um abraço antes de ir para o nosso intervalo, para o Eliberto Antônio de Carvalho, lá do Jardim Flórida, e para a Maria José, também lá do Morado do Sol. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês estarem assistindo nossa programação. Continuem ligados, eles estão fiéis aqui conosco. Valeu essa força que você está dando para nós, porque afinal de contas nós fazemos o que fazemos por pessoas como vocês. Eu vou para um rápido intervalo comercial. Na volta, o Nelson Gervoni continua comigo aqui. Vamos continuar falando de educação, que é um tema delicioso, saboroso. Não saia daí, pé lá, pé cá, tô de volta. Opa! De volta aqui. Nosso programa Papo Livre, hoje com o Nelson Gervoni, nós estamos falando sobre educação. O Nelson, que é pedagogo, ele também é formado em psicanálise e em filosofia. Filosofia e relações interpessoais na escola. Relações interpessoais na escola. Falando em relações interpessoais, nós estamos falando, terminamos o primeiro bloco falando de professores, de experiência e tudo mais, e eu falava de professores abnegados. Eu conheci uma pessoa que tem uma história muito bonita. Ela ela ganha um salário de merreca para trabalhar no Estado, e você precisa, quando você conversa com ela, você vê o quão ela é dedicada, quase que uma, como é que se diz, uma devoção a essa causa da educação. E ela ganha realmente, quando a gente fala merreca, eu estou falando de merreca mesmo. Um professor que passa tanto tempo estudando para poder ensinar, né, formar uma geração ou várias gerações que ela possa, de brasileiros, o que ela ganha não paga o feijão dela. Então a gente percebe que discute-se muito, fala-se muito teoricamente, mas na prática é o arroz e feijão de sempre. É verdade, A desvalorização do professor, né? Esse é um dos fatores de insatisfação, né? E o professor se sente desvalorizado não só por conta desse salário que é baixo realmente, mas por a falta de estrutura, né? A falta de recursos. Falta de recursos. A condição até mesmo física da escola. E quando a gente pensa, por exemplo, vamos pensar no estado de São Paulo, né? Que tem as condições que nós sabemos que tem, então era de se esperar que houvesse mais investimento na educação, e isso também valoriza o professor. Agora, você imagina, se aqui em São Paulo nós enfrentamos problemas dessa natureza, como você falou, você imagina no Norte e Nordeste, onde realmente a educação vai a Deus dará. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse universo das relações interpessoais. O bullying. Como é que a gente trabalha com essa questão do bullying? Porque na nossa época tinha também, mas ninguém não se identificava dessa forma. E hoje ele é um fator importantíssimo, muito influente no meio. Na nossa época havia bullying, como você disse, muitos de nós
fomos vítimas de bullying, mas não sabíamos o que era. Mas ainda hoje se faz uma confusão em relação a isso, né? Então, primeiramente, tentar responder a sua pergunta, Jair, é a gente pensar o que é mesmo o bullying. Para que seja bullying, tem que ter alguns itens que, se não tiver, esses itens não é bullying. Então, por exemplo, é preciso que haja a intenção de ferir e de machucar. Então, por exemplo, um aluno é alvo de bullying e a gente não vem dizendo mais vítima de bullying, porque você já começa a etiquetar, a rotular, né? Então, um aluno é alvo de bullying. Quem pratica o bullying, que a gente chamava de agressor, na realidade ele é o autor de bullying, né? E é necessário que esse autor tenha a intenção de ferir, de machucar, moral ou fisicamente, né? Então esse é o primeiro fator. Por que eu estou colocando isso? Porque às vezes acontece um conflito e às vezes até uma agressão na escola, mas que não tem essa intenção, foi uma reação de ambas as partes, mas não houve uma intenção deliberada Foi uma brincadeira de mau gosto. Uma brincadeira. Isso acontece muito também na escola. É necessário também que haja plateia, porque o autor de bullying, ou os autores de bullying, ele só faz isso porque ele sabe que tem uma plateia ali contemplando e muitas vezes aplaudindo aquilo ali. É necessário que haja uma repetição, que haja a coisa sistemática, né? Então, o autor de bullying, não somente ele tem a intenção de fazer aquilo, como ele está fazendo repetidas vezes aquilo, né? Um outro fator também muito importante, acho que esse é o fundamental, é que o alvo de bullying se veja, se sinta como aquilo que o seu algoz diz que ele é. Então, por exemplo, eu sou alvo de bullying porque eu sou muito magro, vamos supor. O menino lá que, o magricela, mas se ele se vê, é claro que se ele for magro, ele sabe que ele é magro, mas se ele ver aquilo como algo que o desfavoreça, se ele não lidar bem com o seu estado, né? O aluno, por exemplo, que é obeso ou que usa óculos, né? Então, é importante que ele não se veja como aquilo, porque se ele se vê como aquilo, obviamente, o bullying estará favorecido, né? Então, algumas coisas precisa ocorrer para que seja realmente classificado como bullying. Agora, a outra questão também é como nós, professores, devemos lidar com essa situação, né? Só para, interrompendo você, para falar, por exemplo, citando de novo essa minha amiga que tem crises de choro, porque assim, na sala dela tem uma menina que eles devem ter por volta de 12, 13 anos, mas ela é a gerentona de um grupo lá. E ela é chegada numa pancada, ela é chegada, é agressiva. Como é que o professor trabalha isso na sala de aula? A gente ouve notícia de um aluno chegar, ele espera o professor na saída, bate no professor. Antigamente a gente brigava, vou pegar você na saída. E hoje não, hoje eu vou pegar o professor na saída. Como é que é isso? Então, essa é um processo, Jair. Obviamente que o professor que está lidando com uma situação de bullying agora, ele precisa tomar uma providência, né? E às vezes, muitas vezes isso não acontece. Há situações em que o professor tem informações de que um aluno vem sendo alvo de bullying e não toma providência. Mas, voltando para a sua pergunta inicial, o que é necessário é que haja um processo para que a gente evite o bullying. Vamos pegar lá no 5º ano, esse processo deveria ter começado já no 1º ano. Tá. Ou seja, o professor precisa fazer intervenções constantes, desde sempre, né, e desde lá das primeiras séries, sempre que tem um conflito. Então, você tem, por exemplo, 2 alunos brigando na sala de aula, um que jogou um estojo no outro, né? Está estabelecido um conflito, o professor tem que fazer intervenções. E a linguagem dessa intervenção
ela vai determinar se o professor vai ter sucesso ou não. Então, por exemplo, o aluno jogou um estojo no outro, geralmente o que é feito hoje? Escuta, por que você jogou o estojo no outro? Ah, porque ele me xingou, então os dois vão para a diretoria. O ideal seria que o professor dissesse, mas por que você fez isso? Ah, eu fiz isso porque ele me xingou, ou xingou a minha mãe, por exemplo. Tá, mas de que forma você pode tratar dessa questão? De que outra maneira você pode tratar disso sem revidar agressivamente, né? Então, essas falas do professor, elas vão orientando a criança desde o primeiro ano, ou quem sabe até, quem sabe não, é possível que desde a educação infantil, para que você crie um ambiente favorável a um relacionamento saudável. Então, mas de repente você tem uma situação de bullying, então o que se tem que fazer é intervir, evitando que aquilo aconteça ali, apartando, mas só isso não basta, porque aí você vai ter, no dia seguinte isso se repete e corre-se o risco até de acontecer isso que você disse. O professor também ser alvo não de bullying, porque... aí não é bullying, mas é violência. É violência, desrespeito, né? Porque uma outra coisa também, para que seja bullying, tem que ser entre pares, né? Aluno com aluno. Entendi. Mas essa questão da violência na sala de aula, você consegue definir isso como uma ação recorrente, que a gente tem observado isso com uma certa frequência, até nos noticiários? Não sei se não era assim antes, mas eu tenho observado que aluno bate em professor, professor tem medo de repreender o aluno para não ser agredido. Em Campinas já ouvi vários casos semelhantes. Então, como eu tenho um certo conhecimento na área de educação, eu ouço um professor aqui, um ali, contando casos esparsos, mas é uma coisa preocupante. O professor sempre teve uma autoridade em sala para poder, vamos dizer assim, lecionar, para transmitir o seu conhecimento, e hoje, muitas vezes, ele não tem essa liberdade, não. Exatamente. Como é que se trata disso? A gente tem que ter o seguinte olhar para a violência na escola. A violência na escola é a mesma violência de fora da escola. A escola, ela nada mais é que ela faz parte da sociedade, né? Então, nós temos violência na escola porque nós temos violência na sociedade, né? Obviamente que vários fatores contribuem para isso, mas pensando só do aspecto da escola, da educação, eu volto na questão da concepção de escola. Tá. Porque enquanto nós tivermos a escola com esse modelo, Jair, em que o aluno vai para lá para aprender apenas conteúdo, o que vai acontecer? A gente investe somente em conteúdo e esquece de aspectos relativos à moral e a valores. E aí a gente diz assim como professor, não, isso quem tem que fazer é a família, não sou eu. É verdade, a família tem que fazer isso. Mas a escola também tem que fazer. Você pensa, imagine, vamos pensar na nossa sociedade como ela está organizada hoje. Você tem aquele pai e aquela mãe que saem de manhã para o trabalho, 6 horas da manhã, voltam às 8 da noite, e essa criança não ficou quase nada com esses pais, mas ficou 4, 5 horas na escola. Então, nesse tempo, é necessário que a escola invista também em questões de valores, de relacionamento, de ética, de moral, enfim. Mas nós não fazemos isso. A escola não está fazendo isso. Ela só investe em conteúdo. E aí a gente continua formando cidadãos que não sabem lidar com conflitos, o lado humano fica esquecido. Fica esquecido. E aí, Jair, eu não consigo implementar o meu lado profissional se o meu lado humano estiver fragilizado. Então, eu venho insistindo, eu sei que esse é um caminho meio que da contramão, porque quando você fala isso, obviamente que isso incomoda, porque começa a incomodar principalmente, primeiramente, nós, os professores. Porque o professor tem a seguinte queixa, mas quando que eu vou fazer isso? Que tempo eu vou ter para fazer isso? Então, a estrutura, a concepção de escola precisa mudar. O professor sozinho não vai dar conta disso, mas é necessário que se mude a ideia de escola. Todo mundo acha que o professor carrega o piano, toca o piano, limpa o piano, embrulha o piano, carrega de novo e leva para outro lugar, mas
Eu acho que o professor tem que ter o espaço também para ele poder Exatamente. trabalhar suas aulas. Nelson, foi um prazer enorme, muito grande realmente ter você aqui no nosso programa. Volte outras vezes porque esse assunto é fantástico. Nós nem começamos a mexer na pauta que passaram para mim aqui, mas o convite está aberto, as portas escancaradas, volte outras vezes. Agradeço, Jair, a oportunidade e assim que se nos chamarem, nós voltaremos com todo prazer. Gente, obrigado pelo carinho da audiência. Estou indo. Um beijo, um queijo. Fique com Deus e muita paz.